vou dispensar o microfone para comentar a respeito das nossas músicas. Bom, o nosso grupo tem menos de 6 meses de existência, mas já vem de uma jornada de outras atividades musicais em coral, e nós mesmos já estivemos aqui com o Coral Maria Amélia. A gente fica muito feliz de poder estar aqui de novo, nesse novo formato de banda, não mais de coral. A gente agradece a oportunidade, porque para nós é uma oportunidade que está nos dando experiências, é a 4ª apresentação dessa formação. E nós vamos executar 4 músicas. Eu vou apenas dizer o nome e falar brevemente sobre elas, para que as músicas não estendam demais o tempo da palestra. A gente só tem 1 hora para cantar essas músicas, né? Então a primeira chama-se Busque-o e o Acharás. Vocês conhecem a música Uma Prece? Não. 2 pessoas conhecem e os outros também conhecem, mas acham que não, porque todo mundo conhece essa música como Prece Águia. Prece Águia vocês conhecem? Sim. Tá. O título original dela, do Will de Barros, é Uma Prece, e é uma música que a gente vai executar agora. Quem souber, fica à vontade para cantar.
padre recém-desencarnado chegando no mundo espiritual livre de preconceito. Pai nosso.
falar boa noite de dia, né? Você não acha? Pois é, diz a lenda que depois das 6 horas, depois do meio-dia, boa tarde, depois das 6 horas, boa noite, né? Então, são 6h30, tem que ser boa noite mesmo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Claudete, pelo convite. Obrigada a vocês por estarem aqui. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre gratidão. Há algum tempo, a gente faz palestra espírita já há alguns anos. Nós estamos na doutrina já há quase 40 anos. E há uns 20, mais ou menos, a gente tem se dedicado aí ao estudo da doutrina e à divulgação da doutrina através de palestras e seminários e workshops. E temos alguns amigos. Um deles é o Américo Sucena, não sei se já esteve aqui com vocês, caríssimo Américo Sucena, idealizador do projeto Imagem, do qual eu participo com muito carinho. Em várias obras do André, outras do Emmanuel, obras lindíssimas, ilustradas por desenhistas profissionais e que nos permitem contar um pouco da história e histórias que tocam o nosso coração e que fazem um enorme bem para a nossa alma. Eu sou colaboradora do Projeto Imagem com um carinho muito grande pelo Américo e um outro amigo, Orson Peter Carraro, que também é muito querido, não sei se já esteve aqui, e que nos sugeriu, porque a gente vai fazendo palestra, tem uma hora que a gente não sabe qual tema desenvolver mais adequadamente. Eu gosto muito das biografias, né? Eu gosto muito das histórias das pessoas. Mas ele disse, Marisol, eu acho que você devia desenvolver alguns temas com viver com. E foi assim que nasceu a palestra que a gente vai fazer para vocês essa noite. São 12 temas que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. A gente já tem 4 desenvolvidos, estamos no 5º. E hoje a gente vai apresentar para vocês o viver com gratidão. Porque é um tema que nos fala muito de perto do coração e tem sido um tema que as pessoas gostam muito e que, vou confessar para vocês, eu também gosto bastante. A gente tem que viver com coragem, viver com alegria, viver com entusiasmo, mas o viver com gratidão é um tema muito querido mesmo. Então vamos lá. Opa! Claro que eu apertei o tique-tique errado. Então vamos lá. Eu gosto muito de uma frase, e é sempre assim que eu começo as palestras, eu gosto muito de uma frase de Aristóteles, que ele fala aqui, a gratidão... Vocês estão vendo bem? Querem que eu apague essa luz? Até porque eu acho que para o filme vai precisar apagar. Difícil, não? Complicado? Não. Só dessa frase, Dani. Fica melhor a visualização, não fica? Ok. Aristóteles diz que a gratidão é a memória do coração. Oh, mas eu de novo estou apertando o botão errado. Não sei o que acontece aqui. E aí eu trouxe um filminho pra gente assistir, que fala um pouquinho desse tema. Eu não sei se eu vou conseguir pôr o filme pelo passador, então eu vou pôr por aqui. Epa! Volta. Oi? Parece que ele não tá aqui, vocês vão ficar sem filme, porque por alguma razão que eu desconheço, ele não salvou aqui. Bom, vocês ficam sem o filme dessa vez. Eu prometo que da próxima o filme volta, tá bom? Então, eu vou contar para vocês a história do judeu. Então, contextualizando. Nós estamos em agosto e o ano é 2001, certo? Mais ou menos meados de agosto de 2001. Temos um rico negociante, um executivo judeu que mora em Nova York. E ele precisa ir a Jerusalém para fazer umas reuniões com os fornecedores para lá estabelecer uns fluxos de entrega, umas coisas assim. E ele então viaja para Jerusalém, faz uma agenda de reuniões bastante apertada, porque ele só pode ficar em Jerusalém por 2 dias. E ele então marca lá tantas reuniões de manhã, acho que 2 de manhã, 3 da tarde, para poder atender, e no dia seguinte também, enfim. Ele, no final do primeiro dia, ou melhor, no meio do primeiro dia, chega na hora do almoço, ele já fez 2 reuniões. Ele está com fome, precisa comer, mas precisa ser uma refeição rápida, porque ele tem reuniões na parte da tarde. Ele então pergunta para as pessoas que estão ali, no lugar onde ele faz a reunião, onde que ele poderia fazer uma refeição que fosse boa, de qualidade, que fosse rápida e que fosse, ele era judeu, tinha que ser barato, certo? Tinha que ser em conta. Muito bem. Aí indicaram para ele uma pizzaria que ficava mais ou menos umas 3 ou 4 quadras a leste de onde ele estava. Ele desceu, tomou o caminho e chegou na pizzaria. Quando ele chegou lá, ele se deparou com uma enorme fila.
Aí ele chegou à seguinte conclusão, que a pizza devia ser mesmo muito boa, porque tinha muita gente naquele estabelecimento. E ele ficou assim meio zonzo, como normalmente acontece conosco quando a gente não tem um plano B. A gente planeja uma coisa, quando chega ali que aquilo não dá certo, por alguma razão, a gente não pensou numa alternativa, a gente fica assim meio atarantado, pensando como é que a gente vai fazer, que solução a gente vai dar para aquele problema que surgiu. E ele então ficou assim perto ali do balcão de atendimento, meio zonzo, e tinha um rapaz na fila, um israelense, um rapaz mais ou menos de uns 40 anos, viu que o judeu estava assim meio perdido e perguntou se ele queria fazer uma refeição, ele disse que sim, e aí ele ofereceu o lugar dele na fila. E já estava próximo de ser atendido, acho que tinha só uma ou duas pessoas na frente do israelense. O judeu ficou surpreso, ele não esperava aquela atitude, ele não esperava aquela atitude gentil. E ele imediatamente aceitou, porque afinal de contas ele tinha pressa, ele tinha outras reuniões marcadas para tarde, enfim, o tempo para ele era muito escasso e muito valioso. Ele agradeceu o israelense saiu da fila, foi para o final da fila e cedeu o lugar dele para o judeu, que logo foi atendido e prontamente servido. Ele fez a refeição, ainda quando ele passou pela fila, viu o israelense na fila, e sentou-se, fez a refeição e foi embora. Aí ele saiu de volta para onde ele tinha que ir, ele resolveu fazer um caminho um pouco mais longo, para ele poder caminhar um pouquinho, fazer a digestão. E aí ele tinha andado mais ou menos umas 2 quadras e escutou um enorme estrondo. Ele levou um susto e falou, bom, será que aconteceu? É melhor eu voltar de onde eu vim e ir logo para o lugar onde eu tenho que ir, não ficar andando por aqui. Nós sabemos que Jerusalém não é uma cidade, não era, ainda continua lamentavelmente não sendo, um lugar que a gente possa passear com muita tranquilidade. E ele então voltou, e nisso ele encontra uma moça que vinha vindo no sentido contrário, meio esbaforida. Ele abordou a moça e perguntou o que tinha acontecido. E ela disse, foi um atentado à bomba. Ele disse, nossa, aonde? Ele disse assim, numa pizzaria aqui perto. E aí o nosso amigo judeu ficou muito, imediatamente lembrou-se do jovem israelense que tinha lhe cedido lugar na fila. Muito preocupado, ele voltou à pizzaria. Em vez de ir para o lugar onde ele estava fazendo a palestra, as reuniões, ele voltou para a pizzaria, porque ele precisava saber o que tinha acontecido com aquele jovem tão simpático e tão gentil que tinha lhe cedido lugar na fila. Ele chegou lá, o atentado tinha sido muito grave, bastante grave mesmo. Ele procurou entre aqueles que não sobreviveram, não encontrou. O judeu procurou, o israelense procurou os paramédicos, perguntou para os paramédicos se eles já tinham feito algum socorro. E eles disseram que sim, já tinha ido uma ambulância, já tinha saído com alguns feridos. Perguntou para onde tinham sido levados. Disse um hospital aqui perto, disse lá o nome do hospital e o lugar onde ficava. Ele imediatamente foi para lá. Ele sabia que ele tinha as reuniões e já estava em cima da hora, mas naquele momento, para ele não importava mais, aquelas reuniões não eram mais tão importantes. O que ele precisava mesmo saber é o que tinha acontecido com o jovem israelense. Chegou no hospital e não foi difícil localizar onde estavam sendo feitos os atendimentos dos feridos daquele atentado. E ele então chegou, olhou e encontrou o israelense deitado numa maca, sendo examinado. E ele intimamente ficou muito feliz e agradeceu ao Deus dele, como se fosse o Deus dele, o Deus nosso, o Deus do outro. Agradeceu a Deus, o Deus Senhor de todas as coisas, pela graça daquele homem gentil ter sobrevivido. Aparentemente não estava muito machucado, talvez algumas escoriações, ele estava falando com o médico, ele ficou muito feliz, chegou perto de um rapazinho e perguntou quem ele era. Ele falou assim, é meu pai. Trocaram lá os nomes, se apresentaram, enfim. Ele deixou um cartão e disse, olha, que seu pai melhorar, que estiver tudo bem, eu gostaria muito de conversar com ele. E se houver alguma coisa que eu possa fazer por ele, e se houver alguma coisa que eu possa fazer por vocês, eu sou muito grato ao seu pai, então você, por favor, não hesite em me procurar.
O rapazinho agradeceu, guardou o cartão e ele foi embora. Fez lá as reuniões que pôde, no tempo que sobrou naquela tarde. No dia seguinte também fez as reuniões que programou, pegou o avião e voltou para Nova York. E o tempo passou, até porque a vida segue, né? Os dias foram passando e esse judeu foi trabalhando e quase que se esqueceu do incidente que tinha acontecido. Vez ou outra aquilo vinha à sua memória, ele agradecia novamente e seguia adiante. Passados uns dias, mais ou menos uns 20 dias, ele recebe uma ligação, a secretária passa para ele e diz que é um jovem israelense que não fala muito bem o inglês, mas diz que tinha deixado um cartão para ele no hospital e que precisava falar com ele. Ele se lembrou do acontecido, atendeu o jovem rapaz, filho do israelense. E o rapaz disse a ele o seguinte: olha, o meu pai, como está seu pai? Aconteceu alguma coisa? Pois é, meu pai está com um pequeno problema, alguns estilhaços, enfim, se alojaram em alguns locais e ele precisa fazer uma cirurgia bastante séria, e este é o melhor lugar para ele fazer essa cirurgia em Boston. Nós temos poucos recursos, gostaríamos de saber se o senhor pode providenciar alguma coisa aí com o governo americano, alguma assistência social, alguém que possa nos ajudar e colaborar conosco, para que nós possamos ir a Boston fazer essa cirurgia. O judeu imediatamente disse que sim, claro, que ele faria tudo que estivesse ao seu alcance para que eles viessem, fizessem a cirurgia e a saúde daquele jovem israelense pudesse ser restabelecida. Ele passa a ligação de volta para a secretária e dá instruções expressas para ela. Faça tudo o que for preciso para que eles venham a Boston e façam a cirurgia. Não poupe esforços e não poupe dinheiro para que isso aconteça. Ela disse que se senhor e passou a fazer o trabalho dela. E os dias continuaram passando. Passou mais ou menos uma semana, talvez uns 10 dias, e ele de novo recebe uma ligação. Dessa vez a secretária já estava familiarizada com o jovem e com o pai do jovem. Disse: olha, sabe aquele rapaz israelense? Pois é, está na linha, quer falar com o senhor novamente. E ele atendeu, o rapaz disse: olha, estou ligando para o senhor só para dizer que nós já chegamos, já estamos instalados, eu quero lhe agradecer muito, a sua secretária realmente foi muito eficiente, foi muito generosa, eu queria agradecer a sua generosidade por tudo que o senhor colocou à nossa disposição. Fizemos uma ótima viagem, estamos muito bem instalados e a cirurgia está marcada para amanhã, às 9 horas. E ele disse: como está seu pai? Meu pai está bem, está cansado da viagem, está descansando, está um pouco nervoso por conta da cirurgia, mas ele está bem. Diz que assim que a cirurgia terminar e ele estiver restabelecido, faz questão de lhe fazer uma visita e de lhe agradecer pessoalmente por tudo isso que o senhor está fazendo por nós. E aí ele se lembrou: imagina, ele vai me agradecer, eu devo a ele a minha vida praticamente. Quem sabe o que teria acontecido comigo se ele não tivesse trocado com o lugar dele, cedido o lugar dele na fila para mim. E aí ele diz que fica muito feliz, se despedem e pronto, desliga o telefone. E o judeu vai para casa, chega em casa, conversa com a esposa, conta o acontecido, e aí ele diz para a esposa: eu estou muito feliz. Ela pergunta: você está feliz? Ele falou: estou muito feliz, mas algo falta, porque eu devia fazer mais por este homem. Afinal de contas, ele fez algo dele para mim. E eu que fiz de meu para ele? Tudo que eu fiz foi delegar para minha secretária as providências necessárias para que ele pudesse vir e fazer a cirurgia. A esposa disse: mas isso já é bastante também. Sim, é bastante, eu concordo, mas eu preciso dar algo de meu. Eu preciso fazer algo meu para ele, algo que o dinheiro não compra. E ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu amanhã estarei em Boston, no hospital, na porta do hospital, para que quando ele chegar, eu possa estar lá para recebê-lo. E vou dar-lhe o meu abraço. E vou ficar com o filho dele durante todo o tempo da cirurgia. Quando terminar a cirurgia, que ele estiver já no restabelecimento e tudo mais, aí eu volto para casa. Mas isso é algo de meu que eu possa dar para ele, que eu posso dar para ele. A esposa concordou com ele imediatamente. Ele comprou uma passagem de Nova York a Boston, é muito pertinho. Ele comprou uma passagem para a manhã seguinte, logo cedinho. E foi assim que o nosso executivo, nosso ocupadíssimo executivo judeu,
estava às 9 da manhã na porta do hospital de Boston, recebendo o gentil israelense com um enorme abraço, e porque ele decidiu ir lá receber, abraçar o amigo, né? Que ele não foi trabalhar no 101º andar do World Trade Center na manhã de 11 de setembro de 2001. Essas histórias, depois do atentado, muitas foram as histórias que surgiram de pessoas que por uma razão ou outra, não estavam em nenhuma das duas torres naquele lamentável dia, no dia que todos nós lamentamos profundamente. E esta é uma das histórias que traduz muito bem o sentimento de gratidão, o sentimento de gratidão que move as pessoas, que se torna memória efetivamente do coração e que precisa ser externado, precisa ser vivido. Quanto mais a gente vive o momento de gratidão, melhor a gente se sente. Aquele episódio entre o judeu e o israelense é algo tocante. Nós poderíamos pensar que o israelense salvou a vida daquele judeu 2 vezes. Nós não sabemos, evidentemente, quais são os planos divinos, quais eram as coisas planejadas naquelas reencarnações, mas o que nós podemos saber com certeza é que o sentimento de amor traduzido em gratidão, sem dúvida nenhuma, conspirou e trouxe para junto dele todas as benesses da espiritualidade que ele era merecedor naquele momento. É claro que ele teve engraçado que no mundo corporativo as pessoas dizem assim, ele teve um insight, né? Então é claro que ele teve uma inspiração dos benfeitores espirituais para que ele fosse lá. Ele podia ter recusado, concorda ou não? Quantas vezes nós recebemos uma inspiração da espiritualidade e a gente fala assim, não, vou seguir por aqui mesmo. Não vou não. Ou então, não, vou ficar mesmo. Não, vai embora, tá na hora. Já deu a sua hora, né? Vai pra casa. Não, vou ficar. E aí a gente acaba ficando. Ou então, levanta, pra que você vai ficar aí sentado, vendo televisão, ou fazendo nada, ou jogando conversa fora? Vai fazer, vai ler, ou vai à casa espírita, vai fazer uma palestra, vai visitar alguém, liga pra alguém. Não, tô com preguiça. Então, muitas vezes, nós somos os destinatários desses avisos da espiritualidade que tem por objetivo nos trazer estes presentes, como este judeu recebeu naquele 11 de setembro de 2001. E essa é a gratidão do judeu que a gente inicia essa nossa palestra, trazendo para vocês essa reflexão. Uma história é sempre algo que movimenta forças muito grandes e tocam o nosso coração e viram memória para a gente, né? E aí, por que quando a gente faz a prece, quando a gente se conecta com a espiritualidade, quando a gente se reúne em torno de uma palestra ou em torno de um trabalho, por que nós nos conectamos? O que acontece com os nossos pensamentos? O que acontece com os nossos sentimentos? Como é que isso se dá? Por que a espiritualidade nos atende? Por que a espiritualidade nos assedia, ou obsedia, como preferem alguns, ou porque a espiritualidade nos inspira, nos ampara e nos protege? Como é que isso funciona? Não misticamente, mas concretamente. A física quântica fez um estudo e chegou à conclusão, e a luzinha vermelha não acende, sei lá por quê. Acho que porque... agora sim. Fez um estudo e descobriu que no universo tudo é energia. E a gente acha bacana isso porque Kardec, os espíritos disseram isso a Kardec lá em 1857, ou melhor, antes, porque a publicação do Livro dos Espíritos é em 57, lá pelo 22, 23, se a memória não me traz. Kardec pergunta aos espíritos e eles dizem, existem apenas 2 elementos no universo, espírito e matéria. O que não é espírito é matéria, e qual é o elemento principal da matéria?
fluido cósmico universal. E aí vem a física quântica 100 anos depois e descobre que realmente tudo no universo é energia. E lá Kardec pergunta, mas o que é esse fluido cósmico universal? Ele faz uma espécie de energia que obedecendo a infinitas combinações, produz toda a matéria que nós conhecemos ou que vocês conhecem. E vem a física quântica e diz, realmente, tudo é energia e mais, se manifesta em ondas. E porque se manifesta em ondas, os pensamentos produzem então ondas elétricas, comprovou a física quântica. E aí eles ficaram assim, mas se o pensamento produz ondas elétricas, e é por isso que a gente faz eletroencefalograma, né? Se os pensamentos produzem ondas elétricas, por que alguns sentimentos têm o poder de modificar os pensamentos? Por que existem pessoas que pensam no bem e melhoram? Tem melhora física, visível, palpável. Por que será que isso acontece se são apenas ondas elétricas? Porque os sentimentos produzem ondas magnéticas. Muitos foram os estudos, chegou-se à conclusão de que pensamentos produzem ondas elétricas e sentimentos, ondas magnéticas. E é por isso, então, que quando a gente pensa no bem, a gente atrai para junto de nós outras pessoas que igualmente pensam no bem, sentem no bem. É por isso que quando a gente tem pensamentos de raiva, de irritação, de tédio, de aborrecimento, a gente atrai para junto de nós outras pessoas que pensam da mesma forma. E essas outras pessoas podem ser encarnadas ou desencarnadas. Então é por isso que é preciso que a gente se lembre sempre da advertência de Jesus. Jesus não disse uma palavra que fosse inútil durante o tempo que ele esteve conosco. E ele nos advertiu, lá mais de 2000 anos, orai e vigiai. Orai para atrair as boas, a influência dos bons espíritos, para atrair as coisas boas para junto de você, para se proteger, para se blindar dos pensamentos. Porque enquanto a gente está orando, quando a gente está em prece, quando a gente está em oração, quando a gente ouve músicas como a gente ouviu aqui, imediatamente nos envolvemos com ela, todo o nosso ser está conectado com a espiritualidade que nos atende. Então nós todos estamos blindados, estamos protegidos contra qualquer pensamento negativo que possa nos derrubar, que possa nos fazer mal, que possa nos entediar. E ele disse, orai e vigiai. Cuidado com os seus pensamentos. Não pense o mal, não fale o mal. Porque pensamentos e sentimentos produzem ondas eletromagnéticas. E é por isso, portanto, que a prece tem esta finalidade de produzir ondas eletromagnéticas, cujo alcance depende, obviamente, da força e da vontade do emissor, da força e da vontade de quem ora. Então, quando a gente faz a oração consciente, com concentração e com firmeza, com vontade, efetivamente a gente alcança os corações daqueles que podem por nós interceder. É curioso no livro, agora vamos ver se eu me lembro, do Projeto Imagem, no Mundo Maior, Etelvina, que é uma mocinha de mais ou menos uns 14 anos, está passando por um problema sério em casa. A madrasta, a mãe dela desencarnou e a madrasta está muito doente. E o pai está transtornado por conta da doença da madrasta. E ela tinha um irmãozinho pequenininho que também desencarnou há pouco tempo, depois da mãe, e ela está muito aflita. Ela vê que a mulher está sofrendo, a madrasta está sofrendo, e ela vê que o pai está sofrendo com aquilo tudo. O ambiente em casa é péssimo. E ela então olha o retrato da mãe, que está na cabeceira da cama dela, pendurado na parede, e ela faz uma prece sentida para a mãe, dizendo, mãe, olha, eu não sei onde você está, mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que a senhora interceda em nosso favor junto ao coração de Jesus. Eu preciso que a senhora peça por nós, a Maria, mãe de Nazaré, para que o ambiente da nossa casa se reharmonize. E com estes pensamentos, nesta prece, produzindo ondas eletromagnéticas, estas ondas eletromagnéticas vão bater lá em Clarencio, em nosso lar. Isso é uma prece refletida. Ela fez a prece para a mãe, mas a prece chegou a Clarencio, através de uma benfeitora. Chega para eles, olha, tem aqui a prece de uma jovem Etelvina que precisa de ajuda. O que Clarencio fez?
largou tudo o que estava fazendo, chamou 2 assistentes e foi atender Teovina onde ela estava. Né? Então, vejam que a prece, efetivamente, não importa, às vezes a gente ora para uma situação e acontece, mas a nossa prece vai alcançar o destino que precisa alcançar. Quem vai receber a nossa prece é efetivamente alguém que pode nos atender. Então, orai e vigiai é muito mais do que uma frase que nós devemos trazer, é algo que nós devemos efetivamente praticar. E assim que acontece quando a gente pratica uma ação, e assim é com relação à prece. Quando a gente pratica uma ação, é como se a gente jogasse uma pedrinha pequenininha num lago. A gente faz uma ação e produz uma reação. Quando a gente joga essa pedrinha num lago, o lago está plácido, super tranquilo. Essa pedrinha, de início, faz um movimento muito próximo de onde ela caiu, mas as ondas são concêntricas e vão reverberando, e vão muito longe. Mesmo quando elas desaparecem da superfície do lago, elas continuam reverberando a meia água, e isto vai muito, mas muito mais longe do que a gente pode imaginar. Assim é a nossa ação, assim é a nossa prece. Quando nós fazemos a prece, é assim que acontece. Às vezes é algo muito pequeno, muito simples, muito singelo, que a gente acha que não vai ter alcance nenhum, mas vai ter um alcance enorme. E o socorro, a ajuda, a gente pode ter certeza que vem. E é assim que Joana de Ângeles traz para nós essa preciosidade, dizendo que o ato da oração é constituído pelo fixar de pensamentos nobres e aspirações superiores, produzindo ondas carregadas de amor e harmonia. Ondas carregadas de amor e harmonia, que mantêm em grande atividade os centros nervosos, que se alimentam de forças e de imediato exteriorizam, reverberam as vibrações que atraem os bons espíritos que acorrem para nos ajudar. Vejam, é sempre importante que a gente reflita na grandiosidade da prece, algo que está ao alcance de todos nós, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer momento do dia. É claro que é sempre bom começar o dia com a prece de agradecimento pelo dia que começa, com o pedido de proteção e inspiração pelo caminho que vamos seguir. E é sempre importante encerrar o dia também agradecendo por tudo que aconteceu conosco. Porém, a prece não se restringe só a estes 2 momentos. Nós fazemos a prece e devemos recorrer à prece. Lançar mão dela, está ali, à nossa disposição. Muitas vezes a espiritualidade está ali pronta para nos ajudar, só esperando a gente pedir. Só esperando o momento da prece para que a gente abra os nossos canais de percepção para que eles possam efetivamente atuar em nosso favor. Sim, porque espíritos, benfeitores espirituais não invadem a nossa vida. Quem invade a nossa vida são os nossos obsessores, são os nossos irmãos que ainda não encontraram a luz. Mas os benfeitores espirituais só agem quando nós pedimos, quando nós permitimos. Eles ficam apostos, esperando pela oportunidade de socorrer, e muitas vezes essa oportunidade vem através da prece. Então façamos e vamos dar à prece a importância que ela deve ter em nossa vida. Então ore, e ore inclusive para agradecer. Quantos de nós conseguem orar para agradecer? A grande maioria de nós muitas vezes esquece o que acontece. Está lá no Livro dos Espíritos, justamente na questão 659, que a prece tem 3 finalidades: louvar, pedir e agradecer. Pouquíssimos de nós fazem a prece para louvar. Todos nós fazemos a prece para pedir. E alguns de nós fazem a prece para agradecer. É claro que no momento evolutivo que estamos, diante das necessidades que temos, no caminho que fazemos, nós precisamos de muita proteção, precisamos de muito socorro, de muita inspiração, de muito apoio da espiritualidade. É natural que nós sejamos pedintes. É muito natural que quando fazemos a prece, nós a façamos com o intuito de pedir. Porém,
é preciso que a gente se vigie, é preciso que a gente se atente, porque nós também temos muito, mas muito que agradecer. E quando a gente sai do pedido e entra no agradecimento, ou entra no louvor, reconhecendo a grandeza de Deus, o quanto Ele é bom e justo e generoso, o quanto nós temos tudo o que precisamos para o nosso caminhar, tudo o que precisamos para o nosso aprendizado e para a nossa evolução, quando nós nos damos conta disso e louvamos a Deus por esta bondade e agradecemos por tudo que somos, tudo que temos e tudo que sentimos, nós nos sentimos muito melhores. É como se nós saíssemos da sombra para a luz. Diz André Luiz que a prece é o salto no escuro para os braços de Deus. E essa é uma grande verdade. Todas as vezes que nós estamos aflitos, angustiados, tristes, preocupados, com medo, o que será que vai acontecer? É preciso que a gente dê esse salto confiante do escuro para os braços de Deus. E foi com essa ideia pesquisando sobre gratidão, que nós encontramos alguns movimentos bastante interessantes, e um deles foi esse, da Flávia Melissa na internet, que começou em 2013, não sei se vocês conhecem, ou se todos vocês conhecem, ou alguns de vocês conhecem. Ela é psicóloga, eu não conheço a Flávia Melissa, nunca vi, nunca conversei com ela, eu só conheço o que ela fez e o movimento que ela provocou dentro do tema que a gente trouxe aqui, que é gratidão. Em 2013, final de 2013, ela lançou um desafio para os seus seguidores, ela tem um blog, e um blog do bem, ela só fala do bem, só coisas boas, só coisas positivas, porque ela, como eu, como muitos de vocês, ou como a maioria de vocês, estamos cansados de tanta reclamação, de tanto murmúrio, de tanta conversa que não leva nada a lugar nenhum. Meu Deus, nunca, é certo que nós já passamos por muitas situações, o Brasil já passou por períodos muito sérios, este, sem a menor sombra de dúvida, é o que os especialistas chamam de a crise perfeita, né? Há uma crise política, uma crise econômica, mas há uma crise emocional. Então, se nós não podemos fazer muito pela crise política, nem muito pela crise econômica, eu pelo menos não posso, eu procuro fazer o que está ao meu alcance para contribuir e terminar com essa crise emocional. Nós estamos todos envolvidos nesta situação ruim, em que todos nós lamentamos, que todos nós comentamos, e todos nós postamos e compartilhamos e curtimos coisas que vão pesando na nossa vida, vão tornando o nosso caminho muito mais árido, muito mais difícil. E a Flávia Alessandra tem esse blog muito interessante, e ela lançou lá em 2013 uma campanha chamada 21 Dias de Gratidão. Ela estudou lá, sei eu aonde, em que método, e ela disse que hábitos são formados a cada 21 dias, nós podemos começar a mudar hábitos. Então ela queria mudar hábitos de reclamação para hábitos de gratidão. Então ela lançou lá o desafio para os seus seguidores no blog, dizendo que durante 21 dias eles deveriam postar para ela um motivo de gratidão. E digo mais, não é um motivo de gratidão genérico e nem repetido, era um motivo de gratidão diferente por dia e concreto. Bom, fez um sucesso enorme esse primeiro movimento dela lá no final de 2013. Tanto movimento que ela passou para esses 100 dias de gratidão em 2014. E nesses 100 dias de gratidão ela combinou com seguidores que já tinham duplicado, triplicado. Disse, olha, como são 100 dias, não dá para a gente postar e compartilhar todos os dias. Vamos fazer isso a cada 7 dias. Então, a cada 7 dias, ela entrava no blog e escrevia os 7 motivos que ela tinha para agradecer naquela semana, pelos quais ela tinha agradecido, aliás, naquela semana. E os seus seguidores faziam o mesmo. E o sucesso foi tanto, tamanho, extrapolou o Brasil, ganhou o exterior, porque tem brasileiro em toda parte, e nós estamos conectados intensamente, e as coisas que acontecem vão reverberando, igual aquela onda, né? Flávia Alessandra jogou aquela pedrinha ali no lago do blog dela, dos seguidores dela, que deviam ser algumas centenas, e aquilo foi reverberando, que viraram milhares e milhares e milhares e milhares. E aí ela lançou o desafio dos 100 dias de gratidão, que foi um enorme sucesso. 100 dias, pessoal, 100 dias que você não pode ir dormir sem escrever num caderninho
pelo menos um motivo que você tem para agradecer. E que não seja igual ao que você agradeceu ontem, nem anteontem e nem a semana passada. Parece difícil, né? Parece muito difícil, mas eu vou dizer para vocês que não é. Eu entrei nessa segunda leva, nessa segunda onda, e fez tanto sucesso que ela agora lançou 300 dias de gratidão. Então vocês podem acessar hashtag 100 dias de gratidão, hashtag 300 dias de gratidão. Isso está causando um movimento lindo, um movimento que refrigera o ambiente, que refrigera a atmosfera e que faz bem a quem participa, faz bem a quem leia. Concordo que muitas vezes não é fácil a gente... E sabe o que é mais difícil? Você não ir dormir sem escrever. Porque às vezes a gente fala assim, amanhã escreve. Não pode. Você não pode dormir sem escrever. Se você for dormir sem escrever, está fora do jogo. Para você permanecer no jogo, você tem que escrever antes de dormir. E aí eu fico imaginando que quando às vezes eu faço alguma aula especial em curso de educação mediúnica, em que a gente fala da importância da segurança mediúnica e que a gente fala da importância do médium nas comunicações e tudo mais, a gente fala da importância da prece, a maioria diz assim, Marisol, quando eu deito, eu chego em casa tão cansado, que quando eu deito eu não consigo chegar no Malamém. Né? A Maria chega, né? Então o Pai Nosso que estás no céu, livrar-nos do Malamém, não chega. Não chega nem no céu, no pão, então nem pensar. Eu estou cansado, eu durmo. O que eu faço? Eles perguntam para mim. Fácil. Faz a prece de pé. Não deita. Porque se deitar, eu também. Sou diferente, não. Se eu deitar, gente, ó, já era. Eu durmo mesmo. E aí de manhã, só mais 5 minutos. Vocês põem o celular para despertar 15 minutos antes da hora limite? Que é para ter aqueles 15 minutos de sofrência. Né? Não, que não é 15 minutos de alegria, é 15 minutos de sofrência. Você fica assim, ai que sono, a pessoa tem 15 minutos. Agora 14, agora 13. Gente, e aí, quando não, perde a hora. Acorda esbaforido, correndo, e cadê a prece? Já foi. Não é assim? Aí a gente pega um trânsito e um que corta pela direita e outro que buzina e aquele pedestre folgado e o motoqueiro. Ai, os motoqueiros e pronto, acabou. Tem pressa que resista. A gente fala, não, vou fazer a pressa no carro. Quem disse fazer a pressa no carro, gente? Quem faz pressa no carro? Faz não? Vocês fazem? Alguém faz pressa no carro? Ah, mas então eu preciso ficar com você. Mas vocês dirigem e fazem a prece? Nossa Senhora, olha quanto eu preciso aprender. Porque eu consigo. Às vezes eu começo. Oi? Fechou o meu? Esse não é meu? Aí eu tomando água ali. Viram? Então, a prece, só como é que eu faço? Faz a prece de pé. À noite, agora eu vou tentar fazer dirigir, mas quem levantou a mão, vem aqui conversar comigo, me conta como é que faz, porque eu não consigo não. Porque quando eu pego, aí vai o Waze falando, próxima à direita, a 200 metros, vira à direita na rua, não sei o quê. E aquela mulher é carente, ela fala 200 metros, 100 metros, depois eu vira à direita. E aí quando a gente não vira, eu penso que vai sair aquela mãozinha, sabe do desenho animado? Que sai uma mãozinha branca com martelo e tal, pelado na cabeça dele. É assim que eu penso. Eu não consigo fazer a prece. Mas é preciso que a gente saiba que a prece é um recurso que está à nossa disposição sempre que a gente precisa. E que invariavelmente a gente não usa. Então, o que faz para a gente não usar? O que acontece? Se quando você deita, dorme, dá sono, você dorme, então não deita, faz a prece de deitar. E com esse movimento da Flávia Melissa, então, fica mais legal ainda, porque já que você tem que escrever, e aí eu fiquei pensando, né? Todo mundo diz assim, nossa, mas essa moça é brilhante. Ela é brilhante, mas eu já lembro de ter visto alguém escrito em algum lugar, alguém que mais ou menos há uns 300, 400 anos já fazia isso. Quem me diz quem fazia isso? Quem sabe quem fazia isso? Santo Agostinho. Eu não sei se vocês sabem, mas Santo Agostinho teve uma vida devassa. Mas isso é outro papo para outra palestra, tá? Outras, né? Foi 50 anos de bagunça. Foi? Outras, né? Porque foi muito tempo de bagunça. Muito tempo de bagunça. Teve uma vida devassa. Em determinado momento, ele decidiu que ele ia realmente
se dedicar a outras, a profundas reflexões acerca da natureza humana. E ele diz lá no Livro dos Espíritos, não está escrito? Lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga como é que a gente faz para ser um homem de bem, o que a gente deve fazer, ele fala, olha, eu não tenho uma receita pronta, o que cada um vai fazer depende da decisão de cada um, mas eu, enquanto estava encarnado, todas as noites, antes de dormir, eu pegava um caderninho e anotava, passava em revista, e este é o termo que ele usa, passava em revista tudo que tinha me acontecido durante o dia e pensava o que é que eu podia fazer diferente e melhor. Veja, Santo Agostinho diz exatamente aqui, este momento de reflexão que a gente precisa adotar, ou que seria bom que a gente adotasse, nos pouparia muitos anos, talvez dezenas, centenas de anos de sofrimento no mundo, em expiação e em provas. Ele disse, eu passo em revista tudo o que me aconteceu e vejo como é que eu podia fazer melhor. E aí eu anoto, para que no dia seguinte eu tenha aquilo registrado e me comprometa em fazer melhor do que eu já fiz. E assim ele foi caminhando. E assim somos nós, que se assumirmos esse compromisso, essa responsabilidade, caminharemos também. Então, fica aí a dica do hashtag 100 dias de gratidão, que está desatualizado, agora já são 300, ela lançou agora recentemente os 300 dias, mas que sejam 21, 100, 300, enfim. O importante é que a gente tenha este compromisso de pensar nas coisas boas. E normalmente a gente fala assim, Senhor, obrigada por tudo que me aconteceu, obrigada porque eu tenho saúde, obrigada pela minha família, obrigada. Não, isso é muito genérico. É preciso pensar concretamente. Obrigado pelo quê? E aí isso nos faz lembrar do Charles Plumb. Alguém já ouviu falar dele? Do Charles? Ele foi um piloto americano, piloto de guerra americano. Ele lutou na guerra do Vietnã. Ele pilotava caças, ele era da Marinha norte-americana e ele pilotava caças durante a guerra do Vietnã. E ele fez isso por vários anos. E aí, um determinado dia, ele foi abatido por um míssil e o avião dele começou a cair, ele saltou e caiu numa aldeia vietnamita. E ele foi feito refém por mais ou menos uns 6 anos. Ou foram 4? Bom, enfim, por alguns anos, 4 ou 6, agora eu atrapalhei. E ele ficou refém durante anos nessa aldeia vietnamita. Um dia ele foi resgatado pelos seus colegas e quando ele voltou para os Estados Unidos e se recuperou, então aqui nós temos o Charles Plumb vestido paramentado como piloto, e ele, quando ele ficou bem, ele passou a dar palestras para os seus colegas de armas e para alguns civis, contando das suas experiências e o que ele tinha aprendido naqueles anos todos como refém. Como é que ele foi tratado, como é que ele resistiu. Ele passou a dar palestras sobre resiliência, sobre concentração e sobre força de vontade, né? Então ele passou a dar palestras, e eram palestras muito numerosas, muitas pessoas iam assistir a palestra dele. Chegou um sábado, ele foi almoçar num restaurante por quilo nos Estados Unidos, e ele, quando ele estava se servindo ali no bandejão, alguém bateu no ombro dele e ele se virou, era um outro homem e disse: "O senhor é o capitão Plumb?" Ele disse: "Sim, pois não." Aí: "O senhor não está lembrado de mim?" Aí ele olhou aquele homem, a feição não era estranha, mas ele não conseguia lembrar. E com tantas palestras que ele estava dando, ele imaginou que fosse alguém que tivesse assistido as palestras dele. Ele disse: "Pois é, eu sou o fulano de tal, e era eu que dobrava o seu paraquedas, que pelo jeito funcionou muito bem." Ele disse, e aí imediatamente ele disse: "Nossa, é mesmo, agora eu lembro." Aí ele associou aquele rosto ao rosto de um marujo que ele muitas vezes passou no convés do avião, passou por ele no convés do avião, e ele estava sentado pacientemente dobrando os paraquedas. E ele, sequer arrogante como era, achando-se o máximo, que afinal de contas ele era piloto de um caça da Marinha norte-americana, que imagina que ele ia se preocupar ou dar atenção para um marujo que dobrava paraquedas. Ele sequer sabia o nome daquele homem. Isso me faz lembrar uma amiga que tem um escritório de advocacia ali no centro de São Paulo, já tem uns 30 anos.
E um dia, ela sempre muito gentil, entra e sai, e cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite, tal. Um dia, ela ficou sabendo, entrou e percebeu que o porteiro da manhã tinha feito a descortesia de desencarnar. E aí ela se deu a conta de que ela não sabia o nome dele completo. Ela sabia que o nome dele era João, mas ela não sabia o sobrenome. Ela não sabia se o João tinha filhos, se ele tinha deixado esposa e filho, onde ele morava. Quem era o João? Que tinha lhe servido por mais de 20 anos. E assim que são as coisas. Ela sempre foi muito gentil com ele, mas ela não passava da gentileza superficial. Aquele verniz, né, que os espíritos nos falam, que nos tornam educados, não é? Nossa, como a Marisol é educada. Assim, dura, vai viver lá em casa, quando alguém deixa alguma coisa fora do lugar. E quando a toalha está em cima da cama molhada, então? Vocês vão ver como a gente é educado, né? Então, fora esse verniz que nós acabamos construindo em torno de nós, nós não nos preocupamos com quem as pessoas são. E assim, a semelhança dessa minha amiga Lindinalva, também o Charles Plumb lembrou que ele nunca se... Ele ainda foi pior, porque nem tinha nunca perguntado o nome daquele marujo, nunca tinha nem o cumprimentado. E ele imediatamente largou a bandeja que ele estava se servindo e abraçou aquele homem e lhe agradeceu profundamente por ter dobrado com competência, com paciência, o seu paraquedas. Não fosse o trabalho daquele homem para ele até então anônimo, ele não teria sobrevivido. E ele mais do que nunca naquele momento da vida dele dava valor à vida e sabia a importância de ter sobrevivido. E a partir daquele momento, ele então passou a adotar a seguinte postura: todas as palestras que ele passou a fazer daquele momento em diante, todas as palestras que ele fez daquele momento em diante, ele começava a palestra agradecendo àquele marujo, que então já tinha nome e sobrenome, por ter dobrado o seu paraquedas. Aquela foi um compromisso que ele assumiu com ele mesmo naquela manhã de sábado, naquele restaurante. Aliás, quando ele abraçou aquele marujo e agradeceu profundamente, o marujo se sentiu tocado, ele imediatamente bateu continência a ele, de uma patente muito maior, bateu continência para alguém de uma patente muito menor, o que foi uma honra e uma distinção para aquele homem. E foi assim que Charles Plumb conheceu o seu benfeitor, que dobrou o seu paraquedas e passou a agradecê-lo em todas as palestras. E foi assim que a gente passou a conhecer a história deles. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte: quem é que tem dobrado o seu paraquedas? Não. Para um pouquinho. Só hoje. Não precisa pensar muito longe, não. Só hoje. Se hoje é pouco, pensa ontem. Quem é que tem dobrado o seu paraquedas? Quem são as pessoas que convivem com você e que fazem inúmeras coisas para que a sua vida seja melhor? Para que você tenha as coisas que você precisa para viver? Muitas pessoas são conhecidas, são aquelas pessoas que vivem com você, que convivem com você, que trabalham com você. Outras são desconhecidas. É o motorista do ônibus que passa por ali, né, que está dirigindo o ônibus para que você tenha transporte para ir trabalhar. Se o transporte é bom ou ruim, se ele dirige bem ou mal, não importa. O que importa é que está ali e que você use. E quando eles entram em greve, ai meu Deus, não é? É ruim, atrasa, a gente vai esmagar, tá tudo certo. Mas se não tem, faz uma falta danada. Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que operam? Quando você chega para trabalhar, alguém já fez um café, né? Alguém trouxe alguma coisa, alguém colocou o computador para funcionar. Hoje eu cheguei aqui, alguém colocou o meu computador da palestra aqui no ar, né? Alguém foi estacionar o carro para mim. Então, assim, quantas são as pessoas que dobram o seu paraquedas? Hoje foi o cabeleireiro fazer aquelas coisas de mulher, alguém estava lá fazendo coisas de menina, alguém estava lá para fazer as unhas, né? Assim, aí veio a moça, me trouxe um cappuccino, assim vai. Quantas pessoas estão à nossa volta? Para pensar um pouquinho, que vocês vão ver que o desafio da moça ali, do hashtag 100 dias do perdão, nem é tão difícil de fazer. É que, na verdade, a gente não presta atenção nas inúmeras coisas
que permeiam a nossa vida, das pessoas que estão ali, que fazem o nosso almoço, que fazem a nossa janta, que lavam a nossa roupa, que passam a nossa roupa. Ai, mas só sou eu que faço meu almoço, a minha janta, que lavo a minha roupa, que passo a minha roupa. Ok. Então alguém colocou as coisas ali em casa para você. Não, fui eu que fui no supermercado. Ok. Então você chegou no supermercado, estava na prateleira? Estava. Alguém colocou na prateleira para você. Você tinha dinheiro para comprar? Tinha. Por quê? Eu trabalho. Então você agradece o trabalho que você tinha. E assim por diante. Sempre tem motivo para agradecer. E sempre tem pessoas que são para nós desconhecidas para agradecer. Isso na vida, no nosso cotidiano, na nossa rotina, ok? E as pessoas que nos socorrem das nossas quedas espirituais, das nossas quedas morais. Quem são essas pessoas que nos ouvem no atendimento fraterno, que estão aqui para a fluidoterapia, para os trabalhos de passe? Quem são as pessoas que nos recebem aqui na casa espírita, que fluidificam as águas e tudo mais? Quem são as pessoas que nos indicam leituras? Quem são essas pessoas? Todas essas pessoas dobram o nosso paraquedas. E são esses paraquedas que nos impedem de nos estatelarmos no chão nas nossas quedas morais. Então, a proposta aqui é que todo mundo hoje vá para casa pensando quem foi que dobrou seu paraquedas. E agradeça essa pessoa. Agradeça, de verdade. Agradeça. Se é alguém que dobrou seu paraquedas lá longe, que te traz uma boa lembrança, liga para ela. Faça uma prece por ela. Não quer verbalizar? Faça uma prece verdadeira, uma prece sincera. Porque é importante que nós aprendamos a agradecer. Sim, porque todos nós temos muito, mas muito para agradecer. Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm. A gente só precisa ficar mais atento, porque nós estamos sempre prestando atenção naquilo que não temos, naquilo que precisamos. E a gente não olha aquilo que já tem, naquilo que já está atendido. Porque aquilo que está atendido passa para a próxima. Não, não é assim. Aquilo que está atendido é fundamental. É necessário. A saúde, a doença que a gente não tem, a saúde que a gente tem, a mobilidade que a gente tem, todas as coisas que acontecem para nós. Todas essas coisas acontecem para nós. E para vocês, para cada um de vocês que veio aqui essa noite, o meu muito obrigado. Todos vocês dobraram meu paraquedas hoje. E é assim que eu vou viver. Muito obrigada, pessoal.